Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inovação. Como você sabe se você está inovando, se a sua empresa está inovando? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, principalmente nos dias atuais. Mas antes de começar, antes de entrar de fato no tema, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês ainda não são inscritos, se você que está vendo esse vídeo ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, dá esse feedback pra gente que vai ser super importante. E vou pedir também para vocês compartilharem esse vídeo se vocês acharem que foi interessante para alguém, para nos ajudar e fazer com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Então eu peço, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa ser interessante. E nós vamos falar hoje sobre inovação e como saber se o que você está fazendo de fato é uma inovação. A inovação é um tema aí dos mais falados, né? Principalmente atualmente, né? Tendo em vista aí essa questão da pandemia que forçou, né? Praticamente todos os negócios a se adequarem no digital. Então, se fala muito em inovação, em desenvolver inovação, em desenvolver melhorias através da inovação, principalmente a inovação tecnológica. Então, a gente resolveu escolher esse tema porque uma das perguntas que mais chegam pra gente é assim, mas como eu sei se o que eu estou fazendo é de fato uma inovação? Como eu sei se o que eu estou desenvolvendo, o que eu já faço na minha empresa é considerado inovação? Bom, nós vamos descobrir um pouquinho. Antes disso, eu gostaria de falar sobre o conceito de inovação. Nós vamos trabalhar aqui, são inúmeros os conceitos aí referente à inovação, mas nós vamos trabalhar com um conceito que é sobre o conceito que está no Manual de Frascati, que inclusive é o manual que é seguido aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela maioria dos órgãos aí que atuam aí com editais de inovação. Então esse é o manual que é utilizado, na verdade. Então nós vamos conceituar a inovação a partir dele. E também é bem ligado ao que a gente vem sempre falando, que é referente aos incentivos fiscais. Então, o conceito de inovação através do Manual de Frascati. Como que é inovação? É importante a gente saber se aquilo que está sendo desenvolvido na sua empresa é inovação a partir do conceito e de todas as outras aplicações que eu vou falar mais adiante. O que é inovação? Bom, a inovação, através desse manual, vem trazer para a gente que inovação é a concepção de um novo produto, totalmente novo, ou mesmo a agregação de novas funcionalidades dentro daquilo que a empresa já faz, trazendo aí melhorias, fazendo com que aquele produto ele ganhe uma roupagem nova, uma melhoria significativa, capaz de agregar aí grandes qualidades àquele produto, né? Agora, falando um pouquinho mais, melhorando um pouquinho mais esse conceito, é o que? É a empresa que, por exemplo, já está atuando aí e ela quer desenvolver algo totalmente novo. Esse é um dos pontos que carrega esse conceito. Algo totalmente novo, algo que não existe, não tem conhecimento da existência daquele produto anterior. Isso é considerado inovação. Bom, isso aí é o mais difícil, né, de acontecer, apesar de que acontece muito, claro, mas normalmente as inovações mais comuns são aquelas com agregação de novas funcionalidades ao produto. Então é o que? A empresa já desenvolve um produto, um serviço ou um processo, produto, processo ou serviço, ela já tem ali e já tem no mercado coisas similares. Então a empresa ela pega aquele produto ou aquilo que vai ser desenvolvido
agrega ali, faz aquela pesquisa em cima do que vai ser desenvolvido e naquele produto ela faz uma agregação de novas funcionalidades. Ela faz com que aquele produto ele se torne altamente desenvolvido de uma forma diferente, ele tem uma nova funcionalidade, ou então ele tem um ganho de, de qualidade extrema em que ele não se reconhece com o produto anterior. Então, a partir disso também é considerado inovação. Então, é a agregação de novas funcionalidades ao produto, o processo ou serviço, ou então a agregação de novas funcionalidades àquele produto, fazendo com que ele ganhe alta qualidade desse produto. Bom, a gente sabe a importância que é inovar, principalmente nos dias atuais, em que a gente percebe aí como que a partir do momento em que você deixa de inovar, você vai ficando para trás. Aquilo que você já tem no mercado vai ficando cada vez mais obsoleto. Bom, por que isso? Porque o consumidor, as pessoas, o consumidor, o cliente final, ele está cada vez mais exigente. Nós, seres humanos, de forma geral, estamos a cada vez mais querendo coisas novas, com qualidade e pagando mais barato. Então, principalmente com essa questão da pandemia, em que o comportamento do ser humano foi altamente modificado, né? A gente pode perceber assim, porque coisas que eram assim totalmente inviável há um tempo atrás, hoje em dia é comum, a gente está vendo comum. Eu cito como exemplo algumas pessoas da minha família e outras pessoas e vários relatos que eu escuto de pessoas que têm na sua família ali, pessoas que antes eram muito resistentes ao digital, a compra, a bancos, enfim, totalmente resistentes a essa adequação, essa mudança de comportamento e simplesmente não aceitava isso. Não, eu gosto mais de ver, de estar lá na agência do banco, eu quero ir lá ver, escolher, pegar, eu quero ficar horas lá na fila da lotérica para poder pagar aquela conta, porque ali eu tô vendo. Então, esse comportamento ele foi altamente modificado com essas questões, com essa questão da pandemia. A gente pôde perceber que o ser humano ele é de fácil adequação, principalmente quando ele é forçado a isso. Então, hoje, como que é a realidade hoje? Hoje a gente vê aquelas pessoas que eram muito resistentes, simplesmente eles não reconhecem mais a etapa anterior em que eles viviam. Hoje em dia você vê, as pessoas não se reconhecem mais ficando horas numa fila de banco simplesmente para poder pagar uma conta. As pessoas não se reconhecem, às vezes, andando o dia inteiro atrás de um produto, sendo que ali esse acesso a essas coisas foram tão facilitadas que as pessoas elas viveram uma experiência em que ela não quer mais aquilo que é do passado. Então, o ser humano, ele se adequa, principalmente quando ele é forçado, e nós estamos cada vez mais exigentes, querendo coisas melhores, coisas diferentes e coisas mais baratas. Então, a inovação, ela atua exatamente aí. A gente sabe que a inovação, ela tem essa capacidade, né, de gerar aí, para a empresa, para os negócios, grandes vantagens competitivas. Isso a médio a longo prazo a gente pode observar aí como às vezes as empresas, os negócios, eles dão um salto de crescimento uma vez que eles decidem desenvolver inovação dentro ali do seu negócio, dentro da sua empresa. E a gente sabe que a inovação, ela torna-se essencial para a manutenção da empresa, bem como a sustentabilidade dessa empresa e a manutenção dessa empresa. A gente sabe que inovar se torna extremamente essencial para a manutenção e para a sustentabilidade das empresas, bem como dos países também, porque tudo aquilo que ocorre na economia a partir das empresas afeta diretamente o país.
para um futuro. Então a gente sabe que uma empresa que não inova, ela infelizmente há pouco tempo ela está fadada aí à sua não existência mais, porque ela vai ficando cada vez mais para trás e a gente sabe como que o fator competitividade é um fator muito buscado pelas empresas. As empresas querem cada vez mais ser competitivas, se tornar competitivas, ter o melhor produto, ter o melhor serviço e ter o melhor processo. E o que faz com que a empresa obtenha isso é a inovação. Bom, tem uma frase que fala que eu gosto muito de citar, cito ela várias vezes, dou alguns exemplos com relação a ela, que diz assim: aqueles que inovam, eles ficam em posição de vantagem em relação aos demais. Então, isso é fato. Aquelas empresas que inovam, que inserem a inovação ali dentro dos seus negócios, elas tendem a ficar cada vez mais competitivas em relação àquela que não inova. Isso é fato, bem claro, bem nítido isso, né? E os benefícios da inovação, ele não se limita apenas às próprias empresas. A gente sabe que para os países e para as regiões, né, em que as empresas estão inseridas, elas têm aí muitos ganhos. Dentre eles aí, o aumento do nível de emprego e nível de renda daquela região, consequentemente do país como um todo. Então, a inovação, ela gera um benefício totalmente macro, tanto para as empresas em si, em que elas adquirem inúmeros benefícios a partir da inovação, quanto também para os países como um todo. A gente sabe que principalmente nesse momento em que o país vive, né, em que, como eu citei anteriormente, os negócios foram forçados a ir para o digital e aquele que não foi, ele esteve prejudicado, a gente sabe que como que se torna cada vez mais imprescindível as organizações, as empresas incluírem a inovação como uma própria estratégia de crescimento, de desenvolvimento, de obtenção de sucesso, para que ela se torne mais competitiva, para que ela se torne aí cada vez mais referência no mercado. E a gente sabe também que a inovação, apesar, né, de ser essencial para o desenvolvimento do negócio, ela também precisa de organização. Uma empresa, para inovar, ela precisa estruturar um planejamento bem específico, uma estratégia bem específica para que esses negócios, essa inovação se desenvolva da melhor forma possível. E o custo, a gente sabe que o custo que envolve desenvolver uma inovação é elevado. Então, por isso que exige das empresas esse planejamento, exige das empresas todo esse desenvolvimento dessa estratégia para que a inovação seja desenvolvida. Sabendo que existe todo esse custo para desenvolver esses produtos inovadores, que existe esse desafio referente ao desenvolvimento dessas inovações, existem boas alternativas para que a empresa seja incentivada, vamos dizer assim, seja atraída a inovar. Bom, sabendo desses benefícios que eu citei anteriormente, o governo ele tem interesse que as empresas inovam, né? Eu citei um pouquinho a respeito do aumento ali da contratação de mão de obra, aumento do emprego, aumento da renda. Isso é de interesse do governo. Então, ele quer que os negócios se desenvolvam, ele quer que os negócios cresçam. E sabendo que existe esse custo atrelado ao desenvolvimento inicial de um produto, que é o quê? É você sentar, fazer todo aquele planejamento do que vai ser desenvolvido como inovação tecnológica, e a partir daí a contratação de pesquisadores para desenvolvimento, uma equipe de desenvolvimento daquela pesquisa, a manutenção dessa pesquisa. Então, tudo isso envolve custos. E o governo, sabendo que é de interesse dele que as empresas se desenvolvam,
o governo oferece aí alguns incentivos fiscais, alguns mecanismos para que essas empresas sejam atraídas, sejam incentivadas a cada vez mais desenvolverem a inovação tecnológica. Dentre esses diversos mecanismos que o governo oferece para que as empresas se desenvolvam, a gente tem aí um mecanismo dos mais importantes, que é a Lei do Bem. A Lei do Bem, ela cria benefícios e incentivos fiscais para que as empresas que investem em desenvolvimento de inovação tecnológica através da pesquisa, ela recebe ali alguns incentivos, alguns benefícios fiscais exatamente por inovar. Porque o governo é bonzinho? Porque ele quer ajudar as empresas? Não é bem isso. Na verdade, é porque ele sabe que ele precisa que as empresas se desenvolvam para o país também se desenvolver, crescer, se tornar referência mundialmente. Então, o governo ele tem esses incentivos fiscais como uma forma de atração, de incentivo, de dividir ali com as empresas esse custo elevado para o desenvolvimento da inovação. O governo fala assim, praticamente: olha, eu sei que custa esse desenvolvimento da inovação tecnológica, eu estou aqui com você para dividir esses custos, para poder te dar uma força aqui para que eu possa sair ganhando e também você sair ganhando e eu também sair ganhando. Então, é mais ou menos por aí. Então, eu vou trazer para vocês alguns pontos em que é necessário, essenciais, que as empresas devem seguir aí para poder desenvolver essa estratégia de inovação, fazer com que a inovação ela se torne aí mais próxima, né? Quando a gente tem alguns clientes que às vezes traz para a gente alguns questionamentos e a gente sente que o pensamento deles é como se a inovação estivesse muito distante deles, né? A gente tem que a inovação ela tem que estar cada vez mais próxima das empresas. E é começando, é a partir de um primeiro passo que se chega no topo. Então, é começando ali com pequenas estratégias ali, e a partir daí vai se adquirindo essa cultura de inovação, e aí a empresa vai dando os primeiros passos, quando vai ver, já está totalmente inserida dentro desse ecossistema aí de inovação, e a empresa cresce, se desenvolve, se torna aí competitiva, altamente competitiva, se torna uma referência na área em que ela atua. Então tá, bom, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre a importância, o primeiro ponto essencial, na verdade, que faz com que a empresa inove é a importância, é a compreensão da importância de inovar. Eu falo que esse é um dos pontos assim, dos mais importantes, porque uma vez que a empresa ela não consegue se ater do tamanho e do significado que é inovação, não tem jeito, ela vai desistir no meio do caminho. Então, assim, se a gente não conhece aquilo que a gente está fazendo, se a gente não sabe, a gente não tem conhecimento do tamanho, da importância daquilo ali, as empresas tendem aí a desistir no meio do processo. Porque às vezes na primeira dificuldade, isso aqui não é tão importante, isso aqui não é tão prioridade. Então, é fundamental que as empresas, ao realizarem essas inovações, elas sabem exatamente a importância, como é importante. E é um trabalho que, às vezes, você não vai ver o resultado dele naquele momento. É aí a médio e longo prazo que você vai começar a ver. Mas se você não fizer hoje, lá quando chegar lá 1 ano, 12 meses, 24 meses, você nunca vai chegar nesse ponto em que você vai obter esse sucesso. Se você não começar agora, você nunca vai ver isso, né? Então, é necessário que tenha plena ciência da importância que é desenvolver a inovação.
O próximo ponto é em que inovar. A empresa, ela tem que, né, como eu falei, que a gente tem que desenvolver essas estratégias de inovação, ela tem que saber exatamente, ela tem que sentar ali com a equipe e saber, nós vamos desenvolver o quê? Ou nós já estamos desenvolvendo o quê? O que pode ser aproveitado? É necessário que nesse ponto em que a empresa vai descobrir, em que ela vai conversar e vai saber em que ela vai inovar, é necessário aí que ela defina uma estratégia totalmente alinhada aos objetivos da empresa e à visão da empresa de futuro a longo prazo. É necessário que a empresa ela desça mesmo e pegue ali quais são os valores, quais são os objetivos que a empresa tem, qual que é a visão de futuro, né? Quando ela pensa aí numa visão de futuro a longo prazo, onde ela quer estar. Então, junto com isso é que vai ser desenvolvido o produto que a empresa, o produto ou processo que a empresa quer desenvolver a inovação. Para isso é necessário aí que a empresa ela faça essa avaliação, todo esse acompanhamento também dos mercados, né, dos concorrentes, do mercado que a empresa atua. Então é necessário ter tudo isso bem documentado, bem claro, né? Uma vez que está claro, tudo está claro, fica mais fácil de visualizar. Quais são fazer toda esses questionamentos sobre quem os consumidores, quais são as tendências atuais, quais são as oportunidades de negócios vigentes, quais são essas necessidades desses consumidores, o que eles precisam, o que eles desejam, o que eles anseiam, a partir do que já desenvolve, é fazer todo esse levantamento de dores mesmo que o mercado, que aquele mercado em que a empresa atua tem. Com base nessas informações, a empresa ela consegue ter bastante elementos para desenvolver aí ou novos produtos, ou novos serviços, ou novos processos, bem como que não sejam novos, mas pegar aquilo que já desenvolve com toda essa visão, com tudo isso que já foi conversado, que já foi alinhado, desenvolver aí novas funcionalidades referente àquilo que vai ser desenvolvido, fazendo com que aquilo ganhe uma nova qualidade, uma nova referência referente àqueles produtos e fazendo com que assim melhore cada vez mais aquilo que está sendo desenvolvido. Esse é o ponto número 2. E aí, pessoal? Vou tomar uma aguinha aqui, porque eu tô falando demais, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários pra gente, que assim que der a gente vai responder, tá bom? Recapitulando, então, eu falei primeiro a importância, saber a importância que é inovar. O segundo ponto, em que inovar. Vou falar para vocês o terceiro ponto. Uma vez que você sabe, você tem clareza da importância que é inovar e você já definiu ali uma estratégia de inovação, é necessário implementar a implementação daquilo que vai ser desenvolvido. Uma vez que você já tem identificado e também estruturado toda essa estratégia que vai ser adotada aí para poder desenvolver inovação, é necessário que dê aí seguimento ao processo de inovação tecnológica, criando aí testes, protótipos, exatamente para poder testar aí com o público. O melhor que tem é fazer testes. Tudo aquilo que se desenvolve, normalmente as empresas tendem a achar, né? A gente vive muito de achismo, achar que aquilo ali já é um mega produto, um mega processo, um serviço, desenvolveu algo muito, muito bom e já lança aquilo ali, né, no mercado sem antes colher algumas informações necessárias, extremamente necessárias para o sucesso daquele produto ou daquilo que está sendo desenvolvido. Então, necessário que teste, é imprescindível que haja bastante testes, exatamente para evitar aí
prejuízos. Então tem que testar. Um protótipo é uma ferramenta de aprendizado. Ela é feita de feedbacks, ela é feita dos clientes mesmo, as respostas dos clientes antes do lançamento daquele produto de fato. Então, construir um protótipo com tudo isso, com todas essas respostas, com todo esse feedback, é extremamente importante para que se determine aí o sucesso daquilo que vai ser desenvolvido. Né? Feito isso, com essas opiniões, com essas respostas, com aquilo que vai ser melhorado, com a tecnologia que vai ser, com tudo ali que foi colocado e que as empresas obtiveram, é possível a validação disso. Então, é a partir daí que você tem aquilo ali validado. Então, isso é um ponto essencial. Depois da implementação, a gente sabe qual que é o lançamento daquele produto. É a etapa que corresponde à venda, de fato, daquilo que foi desenvolvido, né? Então, colocar aquilo que foi desenvolvido à venda, a entrega desses produtos, desses serviços que foram desenvolvidos. Nesse ponto, o time de marketing e vendas, né, eles já devem estar anteriormente, previamente, já trabalhando em paralelo aí com essas etapas anteriores, para poder exatamente divulgar essas vendas, essa solução, aquilo que foi desenvolvido. É necessário fazer essas campanhas direcionando aí para o público correto. Também aí é necessário ter aí, claro, as métricas, a definição dessas métricas e o acompanhamento dessas métricas através das vendas. Então, esse ponto é o lançamento. E o sexto ponto é o aperfeiçoamento contínuo. Essa etapa, esse ponto, eu gostaria de chamar a atenção, porque eu vou contar aqui que ele é o sexto, mas na verdade ele deve ser colocado como um acompanhamento em cada um desses pontos que eu já falei. O aperfeiçoamento ele tem que estar em todas as etapas. O aperfeiçoamento contínuo deve estar em todas essas etapas. A todo tempo é necessário buscar o aperfeiçoamento contínuo. Esse processo de inovação, ele tem que ser contínuo a partir desse momento, a partir dessa fase de melhoramento. É preciso que, a partir daí, se esteja atento a essas oportunidades. E a partir de buscar cada vez melhorar, é que você vai ter essa visão de oportunidade. Porque uma vez que você já desenvolve algo e a partir daquilo ali você acha que já está bom, a empresa, não, isso aqui já está bom, você se fecha para possíveis oportunidades, você não está aberto aí a novas oportunidades. Então, é necessário que você tenha isso, que a empresa tenha isso bem claro, que o momento de aperfeiçoamento contínuo deve ser em todas as etapas. E as respostas do cliente que vocês obtiveram lá naquela parte lá dos testes, elas têm esse papel fundamental aqui, principalmente as que utilizam aí as soluções no dia a dia. Então, as empresas, elas têm que estar atentas a essas respostas dos clientes, principalmente aquelas que utilizam ali aquele produto ou aquele serviço no seu dia a dia, para poder exatamente fazer esses ajustes, né, essas melhoras cada vez. Obteve um feedback assim, referente a isso, senta lá com o time, faz essa melhora, faz teste, vê se realmente é melhor daquela forma, porque quem é a melhor pessoa para poder dar essas respostas, fazer com que haja esse aperfeiçoamento contínuo, é exatamente o consumidor final, quem vai consumir aquilo. E falando aqui de forma mais geral, o sétimo ponto aqui é o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Esse aqui, ele é por último, né? Não menos importante, claro. Esse conceito aí
de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele está em evidência nas grandes empresas, com o objetivo aí que tem como objetivo a inovação. Uma pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela tem aí o objetivo da inovação de processo. A necessidade desses aperfeiçoamento das empresas impulsiona tanto o crescimento interno quanto do país como um todo, como eu falei. Então, uma vez que é de interesse do governo que haja, que as empresas brasileiras desenvolvam inovação, criem produtos mais competitivos a nível nacional, a nível internacional, é por isso que ele fornece aí esses mecanismos de incentivo à inovação tecnológica. Desenvolver a inovação através de incentivos fiscais, incentivos que vão servir aí de base mesmo para que a empresa cada vez cresça mais, é importantíssimo. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso vídeo de hoje. Gostaria de agradecer vocês que ficaram aqui até o finalzinho. E como eu falei, se vocês gostaram, se curtiram aí o tema, comenta aí, curte aqui o nosso vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E nós nos vemos nos próximos vídeos, tá ok? Até mais, pessoal!